Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nesta casa que nos é tão querida. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos aproveitar o friozinho, né? E aquecer a alma e o coração com os conceitos da doutrina. Que a gente sai daqui sempre abastecido, né? De informação, de orientação dos amigos espirituais e do envolvimento, né? Com esses amigos espirituais que estão aí a nos proteger. Estamos hoje com esse assunto aí, o bem e o mal, para que a gente faça bastante aí a diferença entre as situações, não é? Porque tem hora que a gente faz alguma coisa, acha que está fazendo o bem, e às vezes não está. Então os espíritos vão nos ajudando a fazer essas diferenciações, né? Nós temos duas categorias para isso aí, né? Para o bem e para o mal. Aquela que é mais voltada para a parte material, para a parte física, e aquela voltada aí para a moral, né? Para a parte da moralização do ser. Estamos bem moralmente? Estamos só bem fisicamente? Não é possível estar bem fisicamente e não estar bem moralmente, porque uma coisa puxa a outra, né? Os nossos pensamentos, quando eles não são bons, quando nós não estamos aí com a nossa moralidade aí dentro das leis de Deus, não são bons pensamentos, desorganizam os fluidos do perispírito, fazendo assim que ali, com essa desorganização dos fluidos do perispírito, acarretem doenças no corpo físico. Né? Os nossos pensamentos são muito importantes, são tudo. O pensamento é tudo, né? Pensamento é tudo. É ele que alicerça todas as nossas realizações na Terra. Então, nós pintamos um quadro, né, com os nossos pensamentos, e nós fazemos isso com os fluidos do perispírito. Utilizamos esse material aí, esse semimaterial, né, para que a gente coloque ali, como se fosse um quadro pintado, um filme que passa ali. Então, os espíritos facilmente observam isso, né? A gente não consegue esconder nada dos espíritos, como a gente já falou aqui, quando falamos sobre a influenciação dos espíritos, a parte, né, falamos sobre obsessão. Então, a gente não esconde nada dos espíritos. Então, os nossos pensamentos são visíveis aos espíritos, porque nós os pintamos aí no nosso arquivo, né? no nosso perispírito. E são observados, são vistos. E só o fato da gente não pensar coisas boas, da gente não estar bem e pensar bobagem, a gente já está criando problemas para a gente de ordem física. Então, o bem físico, o bem material e o bem físico, ele está ligado ao nosso bem-estar espiritual, ao nosso bem-estar moral, a nossa moralização, que é a obediência à lei de Deus. Então, uma coisa está aí ligada à outra. Vamos tirar alguma coisa que já está começando a fazer calor aqui. Então, é muito importante que a gente faça essas diferenciações que nós temos. As questões de ordem física com o bem. Eu estou bem na minha posição, no meu emprego, estou bem na minha profissão, estou bem, de uma maneira geral, na localização. Estou bem também na minha saúde. Então, provavelmente, a gente vai estar aí também obedecendo à lei para que a gente esteja bem harmonizadinho. Então, a gente tem essas duas categorias aí. O bem ligado às coisas físicas e o mal também, né? O bem e o mal, e eles ligados aí às questões morais. Tem sempre essa pergunta que muitas vezes nos fazem. O bem, Deus criou o mal?
no caso, bem não, perdão, Deus criou o mal? Porque se a gente fica, se ele existe, ele foi criado, né? Então, mas ele existe, a gente vê acontecer, a gente sente seus efeitos, né? Então, Deus criou o mal. Quem responde aí é Kardec, no que é o Espiritismo, e tem também a Gênese, que aborda essa questão, que a gente botou também um texto da Gênese, e também o Livro dos Espíritos. Então, esse assunto está aí dentro da codificação. Então, vamos ver o que Kardec nos diz em O que é o Espiritismo, capítulo 3, né, item 129. Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. Então, não foi Deus que criou, né? O mal é criado pelas nossas inferioridades, nem vamos dizer imperfeição, porque nós não fomos criados imperfeitos por Deus, não, porque Deus não faz nada imperfeito, né? Deus faz tudo perfeito. Então, com relação à criação das almas, à criação dos espíritos, é perfeito. Fomos criados simples e ignorantes, não faltou pedaço, não faltou nada, tudo estava ali no lugar certinho para que nós recebêssemos o augusto sinal de Deus em nós, nos tornando espíritos recém-criados por Deus, simples e ignorantes, mas com 100% de potencial de aprendizado. Então, nos foi entregue o livre-arbítrio, né, a consciência, o livre-arbítrio, para que a gente pudesse aí trabalhar a nossa evolução. E ali nós iríamos, portanto, fazer as nossas escolhas. Então, quando a gente faz escolha ruim, nós com certeza vamos criar situações desagradáveis para nós. No item 130, Kardec diz, pergunta, o homem já nasce bom ou mal? Perguntam para Kardec, né? O homem já nasce bom ou mal? Nesse mesmo texto do que é o Espiritismo. E ele responde, é preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. Porque não sei se vocês já receberam essas observações, assim, já viram isso acontecer, ou já, né, alguém falar, fulano já nasceu mal, já nasceu ruim, ele é assim desde que ele nasceu. Ou então, mas é tão bonzinho, ele é muito bonzinho. Desde que nasceu, um bebê maravilhoso, foi uma criança maravilhosa. Então, será que Deus cria almas boas e almas ruins? Não é? Porque já nasceu assim, mas nós não podemos esquecer que somos espíritos reencarnados. Nós não estamos nas nossas primeiras encarnações. Deus criou todos simples e ignorantes, com 100% de potencial. Não é? Então, nós, no decorrer da nossa caminhada evolutiva, nós fomos reencarnando. No decorrer da nossa caminhada, nós fomos deparando com situações nas quais fizemos escolhas ruins, desenvolvemos o mal em nós, não corrigimos e com isso a gente se tornou, pelo menos naquele momento, uma pessoa ruim. Então já nasce ruim. Aí é o que Kardec fala, ó. É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa, nem má. Porém, essa palavrinha porém, sempre vem algo contrariando a ideia, né? Porém, suscetível, olha só, prestando atenção nos termos, né? Suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho. Então, faz parte da nossa escolha o desenvolvimento do mal em nós. Ou, por outra, de observar ou infringir
as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Quer dizer, ele foi criado simples e ignorante, ele não foi criado nem bom nem mal. Mas no decorrer da sua existência ali, da sua vida, nas reencarnações, ele foi fazendo escolhas ruins. Como a gente diz, escolhas deselegantes, né? Porque a palavra elegante quer dizer uma boa escolha, né? Elegante. Então, ele foi fazendo escolhas deselegantes, foi acumulando em si uma série de problemas de inferioridade, né? Não de imperfeições, que não é uma imperfeição, é uma inferioridade, porque Deus não nos criou imperfeitos, Ele criou todos perfeitos. Então, somos perfeitos na criação, mas nós, com o mau uso do livre-arbítrio, a gente começou a desenvolver inferioridade. Tanto que está no livro dos Espíritos, se o Espírito precisa, né, passar por todas as provações e expiações, eles dizem que não, que aquelas nas quais ele já está bem, ele não tem que provar mais nada, nem expiar mais nada, né? Então, os Espíritos, eles falam aí no livro dos Espíritos, que eles podem passar, eles não têm que desenvolver, não têm que ser maus, né? O Espírito tem que passar pela fieira do mal? Eles dizem não, pela fieira do mal não, mas pela da ignorância sim. Mas se ele não fizer escolhas ruins, se ele compreender a sua situação e for só seguindo, fazendo boas escolhas, ele não vai desenvolver o mal nele, em momento nenhum, né? Então, ele não se tornará uma pessoa ruim. Mas, às vezes, o espírito faz escolhas ruins tantas vezes, né? Ele fica renitente, ele fica teimoso nisso aí, que ele se torna um espírito muito inferior, cheio de maldade nele, pelo mau uso do livre-arbítrio que lhe foi dado no momento em que ele se tornou um espírito humano, né? Quando ele recebeu aí, né, o sinal divino como um espírito feito à imagem e semelhança de Deus, no poder de criar, de amar, né, tudo sem limite. Então, ele só nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Mas como isso é temporário, porque ninguém foi criado para ser mal, para desenvolver o mal em si, isso é um resultado da escolha que o espírito faz, vai chegar um momento em que ele vai sentir a necessidade do bem e das reformas. Então, a gente nem diz que ele é mal, ele está mal, ele não é. Porque ser é pronto, acabou, ponto final. Ele é assim, acabou. Não, ele está assim. Nós estamos com as nossas inferioridades. Nós não somos inferiores, nós estamos inferiores ainda. Mas a gente está evoluindo, a gente está aprendendo. Tanto que na própria encarnação que nós estamos, não estou nem falando na próxima que a gente vai vir melhor, não. Porque a gente melhora nessa aqui. Né? A gente melhora. Triste é aquela pessoa que quando chega, viveu, digamos assim, 50 anos, tá? Com 50 anos faz uma pergunta, ela fala, se você pudesse voltar lá aos seus 20, 25 anos, que antes, né, o jovem ainda está meio inseguro, criança, né, mas uns 20 anos, 25 anos, o que você mudaria na sua vida? Eu não mudaria nada em nenhum momento da minha vida. Nem com 20, nem com 30, nem com 40, estou ótimo, tudo que fiz foi muito bom e eu faria tudo de novo. Olha que tristeza ouvir isso, né? Porque a vida nos é dada para a gente evoluir, o objetivo dela é esse, nos aperfeiçoarmos, a gente precisa se aperfeiçoar. Então, aquele que passou 50 anos da vida dele, ele não mudaria nada, ele não aprendeu nada. Porque será que ele está com o mesmo nível de conhecimento que ele tinha há 50 anos? Então, claro que se ele foi uma pessoa que não desenvolveu o mal em si, que ele andou no trilho da obediência, ele vai ter pouca coisa para mudar. Mas alguma coisa sempre tem, porque a pessoa não vem para cá para ficar 50 anos aqui no mundo do jeito que chegou, né? E não aprender nada. Se reencarnou, fez uma escolha de provas e expiações e tinha que expiar alguma coisa.
Então, alguma coisinha a gente muda, né? Alguma coisinha, com certeza, a gente vai mudar. Na 131, perguntam a Kardec, qual a origem do bem e do mal na Terra e por que este predomina? Porque nós estamos num mundo de provação e expiação. Nesses mundos, a segunda categoria de mundos, na evolução dos mundos, é um mundo onde os espíritos aqui aportam para provarem e expiarem. Porque são espíritos que desenvolveram o mal em si, se comprometeram com a vida, e ainda que não tivessem se comprometido, estariam passando por esse mundo, não expiando, apenas provando. Porque aquele que não desenvolveu o mal em si, ele não errou. Se ele não errou, ele não tem nada para expiar. Ele tem para provar que ele está aprendendo. Então, ele vai passar por problemas, ele vai passar por dificuldades, como provações, e não como expiação. Aquele que não desenvolveu o mal em si, aquele que fez sempre boas escolhas. Errou, mas aprendeu, porque a gente aprende, né? A gente aprende errando. Mas ele errou, não permaneceu no erro, não desenvolveu o mal, logo entendeu e pronto. Já se colocou aí no trilho da obediência à lei. Então, qual é a Terra? É esse plano ainda, ela está deixando de ser isso. Ela está também evoluindo, passando para um mundo regenerador, né? Porque tudo evolui, nada fica parado, nada fica estagnado. Mas ela ainda é um plano de provação e expiação. Então, ela dá oportunidade à encarnação de espíritos ainda inferiorizados, cheios de problemas e de mazelas, e também para aqueles que precisam provar, ainda que não tenham que expiar. Não, aqui não aporto apenas aqueles que precisam expiar e provar. Porque quem não fez escolha ruim, não errou, não tem nada para resgatar, mas sim para provar que já aprendeu. Então, Kardec responde, a imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra. Essa imperfeição aqui, leia-se, inferioridade dos espíritos. Os espíritos se tornam imperfeitos por causa dessa inferioridade. Não vamos considerar isso aí como a imperfeição no ato da criação, porque Deus não cria nada imperfeito. Apenas as imperfeições ele cria para ele com as inferioridades pelo mau uso do livre-arbítrio. Ele não tinha isso, né? Ele que desenvolveu em si. Então, a imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam é a origem do mal na Terra. Quanto à predominância a predominância do mal, porque aqui o mal impera, né? Nós temos aí uma maioria de espíritos inferiores e poucos bons, né, na Terra. Provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Então, essa questão da inferioridade do planeta essa inferioridade é dada pela população que está nele, pelos espíritos que estão nele. É evidente que a Terra, na sua constituição física, ela exige ainda corpos, né? Exige não, ela oferece, né? Ela não exige, ela oferece corpos muito pesados, por causa da sua constituição física, né? E esses corpos pesados, os espíritos inferiores é que precisam dele. Esses corpos bastante ainda densos e pesados, nos planos mais desenvolvidos, nos planos mais evoluídos, não tem, o espírito, não, segundo os espíritos, a informação dos espíritos, não tem esses corpos pesados como nós temos. Não enfrentam a desencarnação da maneira que a gente enfrenta. É algo mais suave, não só pela compreensão do fenômeno, quanto também do desligamento do espírito desses corpos bem densos, cujos corpos exigem
um elemento de ligação. Né? Tanto que o espírito, ele não se liga a um corpo físico aqui na Terra diretamente. Ele é tão denso, tão pesado, que ele precisa, o espírito, ele precisa de um elemento semimaterial, um elemento para ligá-lo ao corpo físico, que se chama perispírito, que é um elemento semimaterial, que é feito dos mesmos elementos do corpo mais grosseiro, só que quintessenciado. Muito mais essenciado, muito mais leve. Então, tamanho é o peso, né, que a gente tem, a grosseria da nossa matéria nesse mundo, cuja matéria ainda exige até essa questão da alimentação ainda bastante também ruim, né, para o próprio planeta, né? Nós nos alimentamos ainda dos nossos irmãos inferiores, né? Da carne dos animais ainda. Então, é uma constituição física que precisa, e tem gente que precisa mesmo. Né? Muitas pessoas levam uma vida sem consumir proteína animal, mas outras pessoas não conseguem, passam mal. E não é porque elas sejam mais ou menos evoluídas, não se trata disso. A nossa constituição física precisa da proteína animal. Né? Então, alguns a retiram dos ovos, não comem a carne, mas a gente vê que como a nossa constituição física ainda é pesada. Então, a Terra, nesse ponto, ela é mais inferior do que outros mundos que já passaram disso. Júpiter, por exemplo, é um mundo que está na categoria dos mundos regeneradores. Ele é todo... ele não tem essa textura que a Terra tem. É gasoso. Júpiter é gasoso, não tem terra, assim como a gente tem aqui no planeta Terra. Então, a Terra, nesse sentido, ela é um planeta inferior, porque ela oferece essas condições ainda bem grosseiras para que os espíritos possam vestir aí a sua armadura nas encarnações. Então, continuando aqui, quanto à predominância deste, provém da inferioridade do planeta, cujos habitantes são, na maioria, espíritos inferiores ou que pouco têm progredido. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria. É o caso dos planetas regeneradores, dos planos, dos mundos regeneradores. Existe ainda o mal, mas numa proporção pequena. É o contrário dos planetas de provação e expiação, como a Terra. Em planos regeneradores, a maioria é de bons espíritos e a minoria ainda de espíritos inferiores, mas já muito abertos e compreensivos da necessidade do bem, de se tornarem bons espíritos. Na 132, pergunto: qual a causa dos males que afligem a humanidade? Kardec responde aí, quer dizer, os espíritos, Kardec escreveu: o nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Olha só isso, não é? O nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. Por que isso? Escola de espíritos pouco adiantados. Estão aqui para aprender. Estão aqui para fazer um curso de moralidade. Né? E a choro e choro a ranger de dentes. Por quê? Quem não aprende pelo amor, acaba aprendendo pela dor. Isso é lógico, né? E cárcere de espíritos criminosos. Por que cárcere? Porque o espírito criminoso, ele não pode ir a mundos melhores, regeneradores. Eles ficam meio que aprisionados em mundos inferiores, em mundos de provação e expiação. Porque se um espírito criminoso fosse para um mundo regenerador, ele ia criar problema lá, uma laranja podre do saco.
Então ele meio que fica encarcerado aí nos planos de provação e expiação, reencarnando nesses planos, aprisionados nesses mundos inferiores aí, até que ele aprenda. E quando não vai para coisa pior, para mundo pior. Porque se o espírito é teimoso demais, ele acaba sendo levado, que às vezes ele é muito inferior intelectual, moralmente, mas ele não é inferior intelectualmente. Acaba ele sendo enviado a mundos mais inferiores ainda, para que ele, com o conhecimento dele, ele ajude na evolução daquele mundo, mas ele, moralizado, ele não é. Então aí ele vai aprendendo. É igual aquele aluno que ele repetindo a série, ele não conseguindo ser aprovado, ele tem que voltar para a série anterior, né? E se ele ainda tiver muito ruim, ele volta ainda para uma mais inferior ainda. Que às vezes ele está lá num quinto ano e não tinha condição de estar nem no quarto, aí ele vai para o terceiro. Se ele muda de escola, isso acontece. Faz uma prova, avalia, ele fala, não, ele não tem condição não, ele tem que ficar nesse aí. Então isso acontece com o espírito pouco moralizado, ele acaba indo para mundos inferiores até aquele que ele estava vivendo. Ah, mas isso não é retrogradar? Não, não é. Retrogradar seria se ele piorasse a condição moral dele. Ele não está piorando a condição moral. Ele está piorando o ambiente. Ele está descendo no ambiente em que ele está vivendo, para que ele possa, com o que ele já conhece, com o potencial que ele tem, ele auxiliar na evolução daquele planeta. Então, não é a condição social dele. Se ela for inferior, isso não é retrogradar. Retrogradar é perder o que ele já conseguiu. Ele era um espírito melhor e passou a ser pior. Isso que não existe. A lei de Deus, a lei do progresso é a lei divina. Isso não existe. Ninguém piora. Por isso que quando a gente fala que nós estamos no momento de hoje, no melhor momento da nossa vida, estamos. Nós estamos no melhor momento da nossa vida espiritual, da nossa caminhada evolutiva. Nunca estivemos melhor do que estamos hoje. Porque nós estamos progredindo, devagarinho, mas nós estamos progredindo. Então, o espírito não retrograda, mas ele pode ter uma condição social inferior por conta da inferioridade que ele carrega e ele não está fazendo muito para melhorar essa situação, né? Ainda tem essa aqui, ó. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Está vendo? Os males da nossa humanidade. Claro, se a quantidade de espíritos encarnados for inferior, lógico que aquele ambiente vai ser inferiorizado. Porque a maioria de espíritos inferiores, né? Então, a maioria dos espíritos que a formam, pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. A gente vê isso aí na nossa sociedade acontecer, né? Aquelas reuniões de espíritos inferiores fazendo e acontecendo, né? Todo mundo ali na mesma vibe ali, de repente acontece alguma coisa, um resolve abrir a boca, aí começa um a botar a culpa no outro, começa um a falar que foi o outro que fez, e fica naquela coisa, quer dizer, aqueles que antes eram, né, eram amigos, eram companheiros aí de coisas, de falcatruas, de tudo, passam a ser inimigos e começam a acusar um ou outro. Quer dizer, eles mesmos se punem dentro do contexto social em que se encontram, porque são espíritos inferiores, eles não se gostam, não. Eles estão ali porque interessa para eles. A hora que o interesse deixa de existir por alguma razão, aí a coisa degringola. Então, isso aqui, ó, pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros. Né? É assim que a coisa acontece e a gente vê essas coisas acontecer no mundo em que nós nos encontramos, né? Kardec continua: por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive em aflição? Porque a gente vê muito isso.
Não é? Tem até uma afirmativa de Rui Barbosa que de tanto ver, né, as iniquidades, tanto ver tudo, o homem tem vergonha de ser correto. O homem tem vergonha de ser honrado, de tanto ver a desgraça acontecendo. Ele tem até vergonha de fazer certo. E quando faz, é assim uma euforia, né? Porque não se espera quase isso das pessoas, né? Um ato de amor, um ato de respeito. Então, quando acontece, aquilo vira manchete, né? Então, por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive em aflição? Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, para quem a acredita única, isto deve parecer clamorosa injustiça. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. Quer dizer, a maioria, né, dos espíritos inferiores, eles vivem como se eles nunca fossem morrer. Eles acumulam, né, de uma tal forma as coisas, os bens, né, do mundo e até mesmo as imoralidades, porque, vou morrer, isso tudo vai acabar, né, quando eu morrer. Não é bem assim, né? Então, aquele que acredita que ele tem uma vida só, ele não se importa com nada disso. Mas aquele que acredita que a vida continua, que essa aqui é só uma passagem, ele trata de se cuidar e de se melhorar, porque ele sabe muito bem que tem uma caminhada longa pela frente, né? A gente já viveu aí séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então é melhor a gente fazer um pouco melhor do que a gente vem fazendo, né? Então, tudo isso aí, a gente está vendo aí no livro o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a Gênese. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Está vendo? A prosperidade do mal, aquele que não se corrige, aquele que não faz nada para melhorar, ele tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Quer dizer, hoje nós estamos preparando as nossas vidas futuras. A gente está arrumando a nossa bagagem, aquela que a gente vai levar, e a gente sabe muito bem o que leva. O que leva são as virtudes, os vícios, o que a gente conseguiu alcançar nisso, mas nunca bem material. Né? Então, se a gente não se preocupa com isso, nós vamos nos dar muito mal, porque o estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-los. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. Então, aquele sofrimento que a gente passa no mundo, seja qual ele for, não é nada, somos imortais. Isso vai passar, vai ficar aqui, e nós vamos levar a virtude do conhecimento, da compreensão, da resignação com a qual a gente conviveu com a nossa estrutura ainda física, e com dores, com sofrimentos, mas isso vai ficar aqui e a gente vai sair daqui vitoriosamente para a dimensão dos espíritos. Aqui nós entramos no Livro dos Espíritos, nesse capítulo que fala do bem e do mal. Nós estávamos abordando conceitos de o que é o Espiritismo, abordando esse mesmo tema. Então, na 629, Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? Aí eles respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. Então, gente, essa moral
ela não é cultura, ela não pode ser confundida com alguma coisa cultural, nem tampouco com a ética que pertence à parte cultural. A moral que aqui se fala é a observância da lei de Deus, é aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Então, em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer lugar, ela é a mesma. É a lei de Deus. Não é aquela moral ligada, relativa às coisas da cultura de um povo. Não é isso. É a moral no universo de Deus, da lei de Deus. Porque quando a gente vai para a definição de ética, é um conjunto de valores, né, que usamos, que criamos para nos relacionarmos com as pessoas, mas nós que criamos. Então, a minha ética pode ser horrorosa. Eu posso falar, nossa, olha, fulano não tem ética, ele tem a dele. Mas não é moral. Moral é outra coisa. Essa moral aqui é a moral que se funda na observância da lei de Deus. A gente precisa fazer essa diferenciação aí, né? O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Olha, isso aqui é muito importante. Olha só, o homem se conduz bem quando faz tudo, tudo. Não especificou, né? Quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Porque se ele tivesse só tendo em vista o bem, poderia ser o bem dele, só dele, tendo visto o bem. Ah, fulano, você faz o bem? Ah, faço. Como que você faz o bem? Para quem que você faz o bem? Ué, para mim, eu me cuido. Ele não está fazendo mal, tá? Não, ele está fazendo bem. Eu bem para ele. Então, a gente não pode parar esse texto aqui. Tá? Ó, não pode parar aqui. Então, por isso que os espíritos não pararam, né? Faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Para o bem de todos. Ó, também não restringiu. Para o bem de todos. Então, ele faz o bem para o bem de todos. Porque, então, observa a lei de Deus. Então, essa moral aí é a observância da lei de Deus, que vai levá-lo a fazer o bem para o bem de todos, e não só o dele ou de um grupo restrito. Como se pode distinguir o bem do mal? Como é que a gente sabe, né? Qual a distinção? Que eu posso estar fazendo bem e o mal e achar que estou fazendo bem, né? O bem é tudo, olha de novo aqui o pronome, ó, tudo o que está de acordo com a lei de Deus. É de acordo com a lei de Deus. A gente não pode esquecer disso, é de acordo com a lei de Deus, não é com a minha, com a de ninguém, nem com a de uma cultura, não, é com a lei de Deus. E o mal é tudo o que dela se afasta. Então, tudo que foge à lei da natureza, à lei de Deus, é contra a lei de Deus. Do que foge à natureza, tudo é fora da lei de Deus. E tudo, né? O mal é tudo que dela se afasta. Então, se a gente se afasta disso aí, com certeza estamos fazendo o mal. Ah, mas como é que eu posso saber? Bom, o que você pediria a Deus? Você pediria a Deus para você o que você está fazendo? Se você não pediria a Deus para você o que você está dando para o outro, é porque o que você está dando para o outro não é bom, né? Se não for a mesma coisa. Porque ninguém vai pedir a Deus nada de ruim para ele. Então, a gente tem que pensar nessa questão aí da lei de Deus. E não é a lei que a gente cria, aquela que a gente estabelece. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, ó. É se conformar. Não é se conformar. Ah, eu vou me conformar, não tem outro jeito, né? Eu vou me conformar com isso. Não é isso, não.
é estar de conformidade. Entendeu? É estar de conformidade, pensar desta forma. Então, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, é estar na forma da lei de Deus. É estar no formato da lei de Deus. Não é se conformar porque não tem outro jeito, não. É estar na forma dele, né? Estar nos moldes de Deus. É estar de conformidade à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Se eu faço o mal, claro que eu estou infringindo a lei de Deus. Lógico. Porque Deus é amor, soberanamente justo e bom. Então, se eu estou fazendo mal, eu estou fora da lei dele. Com certeza. Na 631, Kardec pergunta: o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Eles respondem taxativamente sim. Embora, olha o que vem atrás. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Olha, ele diz que sim, né? Ele tem meios de distinguir, mas ele tem que querer. Né? Ele tem que querer. Ele tem que querer. Quando ele crê em Deus, quando ele sabe que Deus é a inteligência primária, causa primária de todas as coisas, e que nada acontece conosco, né, sem que Deus esteja no controle disso tudo. Então eu creio em Deus, faço a minha parte e creio, eu tenho fé e confiança em Deus, que o que tiver que Ele me mandar vai ser o melhor para mim, porque eu tenho confiança nisso. E quando eu quero saber essa distinção, mas será que tem alguém que não quer? Claro que tem. Se aquela distinção for contrariar os meus interesses, eu não quero saber. Claro que não. Eu uma vez, comentando com uma pessoa, conversando com essa pessoa, eu falando, fulano, como que você explica sem a reencarnação esse fato que está acontecendo aí com você? Né? Porque estava assim, alvoroçada. Eu falei, como que você explica isso? Você que é uma pessoa tão religiosa, mas não é reencarnacionista, como você explica isso? Deus quer assim. Eu falei, Deus não pode querer, meu amor. Deus não pode querer isso para você. Porque Deus é Pai, é amor, é misericordioso. Ele não quer. Você gostaria... Você queria isso para o seu filho? Claro que não. Eu falei, você é melhor que Deus, então? Porque se Deus está querendo isso para você... Né? Então eu falei, você quer alguma coisa? Você quer saber o meu pensamento a respeito? Aí ela falou assim, pensou, falou assim, eu até poderia querer, mas não quero. Não quero. Eu falei, mas por que você não quer? Eu não quero porque eu vou ter que jogar por terra valores que eu criei a vida inteira. Foi o que ela me respondeu. Então, quando a gente não quer saber, porque vai ferir interesses, vai ferir aquelas convicções que a gente já tem, não vai adiantar. Eu não vou conseguir fazer a distinção entre o bem e o mal, porque se a distinção que eu vou fazer, eu vou considerar mal aquilo que eu acho que tem que ser feito porque eu preciso disso, eu tenho esse interesse, não quero saber, né? Então a gente fica aí, é por isso que Kardec fala que o pior inimigo do progresso é o interesse pessoal. É ele que impede a gente de evoluir, de querer saber das verdades do universo e de Deus, não as nossas, né? Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Mas a gente precisa querer fazer esse discernimento. Se a gente não quiser, não adianta. E para a gente querer, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, às vezes. E isso, ferindo interesses, a gente já muda de opinião. 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando, em realidade, está fazendo o mal. Aí é aquela resposta clássica que a gente, né, muitas vezes a gente começa a colocar um monte de coisinhas aí de senões nela, né? Tipo assim,
Jesus vos disse: vede o que quereríeis que vos fizesse ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Aí a pessoa fala assim: mas fulano pode querer para ele o que eu não quero para mim. Gente, não vamos minimizar a situação aqui. Aqui não são detalhes. Aqui não são coisas pequenas, particularidades da pessoa. Né? Não são as particularidades da personalidade da pessoa, não é isso. Aqui é o grande, entendeu? Deus, você quer ser maltratado, você quer ser desrespeitado, você quer ser aquela pessoa que é alvo de preconceitos de toda ordem, você quer ser uma pessoa que ninguém preza, que as pessoas te desprezam. Então, se você não quer ser isso aí, ninguém também quer ser. Ninguém quer passar por isso. Então, são as coisas grandes. Não é aquela particularidade. Eu não gosto disso, então fulano... se ele gosta para ele, eu não gosto para ele. Mas coisinhas mínimas, não são essas coisinhas pequenas. São as coisas grandiosas da vida mesmo. Né? Que a gente não pode fazer com ninguém. A gente não pode desrespeitar uma pessoa. Não há ninguém nesse mundo que gostaria de ser desrespeitado. Não há ninguém nesse mundo que vai querer ser alvo de um preconceito. Não há ninguém nesse mundo que vai querer ser maltratado, que vai ser desprezado. Então, são essas coisas aí que a gente não pode fazer, que ninguém vai querer. Agora, se fulano, eu não gosto de aquela pessoa que fica ali o tempo todo, né, pegajosa, e se ela for assim, não é esse pequenininho, não são esses detalhes, não, são as coisas grandes. São as coisas da lei de Deus mesmo, do respeito ao próximo, que somos todos irmãos. Somos todos iguais perante Deus, a gente é igual. Então, a gente não tem o direito de fazer com aquele outro aquilo que, se fizessem com a gente ia ficar triste, infeliz. E muitas vezes até pode levar uma pessoa ao suicídio. Quantas vezes uma pessoa, por conta de maus tratos e de desrespeito, alguma coisa, ela tira a própria vida? Né? Então, é nesse sentido aí, Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizesse ou não, porque tudo se resume nisso, aí não vai se enganar. Mas essas coisas grandes, né? Não são as particularidades de uma personalidade, não. É o todo, é o grande, né? É isso. Então, dessa forma, todos vão gostar das mesmas coisas, do respeito, do carinho, da atenção. Quem não vai gostar de ter um carinho, uma atenção, principalmente numa hora que está precisando? Claro que sim, todos, todos. Né? Então, isso é comum a todos. 633. Em relação a si mesmo, é Deus que vos dá a medida do que vos falta, quando a ultrapassais, saís punidos. Porque Kardec pergunta aqui, eu até botei a questão aí, depois não sei o que aconteceu, ela saiu e eu não reparei. Mas Kardec pergunta se isso em relação às pessoas, fazer a outra aquilo que quer que seja feito a você, mas e com relação a você mesmo? Você tem condição para você mesmo de distinguir aí entre o bem e o mal? Então eles respondem assim, em relação a si mesmo, é Deus que vos dá a medida que vos falta, quando a ultrapassais, saís punidos. Quando a gente come demais, a gente não passa mal. Então, o organismo não grita. E se for uma coisa que você não pode comer, você vai lá, teima e come. Vai parar no hospital, com alergia, com a glote inchada, não é? Então, a gente sabe, né? Está na nossa natureza. Então, é igualzinho quando a gente abre a boca para falar o que não deve, e fala, e depois... Quer dizer, vai sofrer as consequências do que fez, do que falou. Porque cada ação carrega uma reação, uma consequência. E muitas vezes não tem como consertar. Né? Então, a gente sabe perfeitamente, porque quando a gente vai fazer, a gente tem que visualizar a consequência daquilo ali. Por isso que, em relação a nós mesmos, Deus nos dá a medida que falta, porque nos deu o raciocínio lógico, né? O pensamento para a gente analisar isso aí. O mesmo se dá, contudo, o mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades,
quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Em todas as situações, toda vez que a gente exagera em alguma coisa, seja no campo material ou moral, a gente se dá mal e a gente sofre as consequências. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Com certeza, só que a gente não olha isso, né? O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos. Mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Está vendo? A lei é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, olha a palavra, sobre todas as coisas, da vontade que se tenha de fazer. Se você não tiver vontade de fazer o mal, você não vai fazer. Assim também, se você não tiver vontade de fazer o bem, também não vai fazer. Quando a gente estuda a escala espírita dos espíritos, a escala dos espíritos, nem espírita, não, a escala dos espíritos, eles começam ali a falar uma característica de um espírito bom: desejo do bem. Eles falam assim, desejo do bem. Por que não falam? Praticam o bem. Por quê? Praticar o bem não é o mesmo que desejar o bem. Nós estamos numa época em que todo mundo começa a querer fazer o bem, né? É uma maravilha, né? É o bem para cá, é o fazer o bem para lá. Mas você não tem desejo de fazer o bem, você está fazendo por interesse. Então o bem, você pode muito bem fazer o bem por interesse. Agora, quando você deseja fazer o bem, aí não tem como você fazer por interesse. Porque você deseja fazer o bem. É um desejo seu. E através da vontade você concretiza isso. Então, é essa diferença de fazer o bem e desejar fazer o bem. Né? Então, a gente pode fazer o bem e aquele bem nem contar muito para a gente, dependendo da intenção que a gente está tendo na hora que a gente está fazendo aquele bem. O bem é sempre bem e o mal sempre mal, qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Se você não sabe que aquilo ali não é uma coisa boa, você pensa que é, você vai ter sua parcela de responsabilidade. Por que você não sabe que aquilo não é bom? Mas você não vai responder como aquele que sabe que não é e vai lá e faz. Né? Então, tem esse grau aí de responsabilidade. Aqui nós temos uma frase de Tolstói que diz: o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda. Muito importante isso. Porque tem um negócio assim, mas se só você que está falando isso, tem quantos falando a contra? E só você que está falando isso. Você não acha que você que pode estar errado, porque tem tantos falando? Não, não é bem assim, não. Está aqui a frase de Tolstói mostrando e a gente vê isso na prática. O errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda. Não vamos esquecer disso não, hein? Nós estamos numa época perigosa. Então, olha lá. As pesquisas sociológicas deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo. Isso aqui é uma página de Herculano. Nota no próprio Livro dos Espíritos. As pesquisas sociológicas deram motivo a uma reavaliação em nosso tempo do conceito tradicional de moral. Entendeu-se que a moral é variável porque o bem de um povo pode ser mal para o outro e vice-versa. Aí vem o concerto, ó. Renouvier, entretanto, apesar disso aqui, entretanto, em Science de la Morale, a compara as matemáticas. A moral comparada às matemáticas. É uma ciência que deve fundar-se em puros conceitos. Então, não depende da questão, não é relativa, né? Os sociólogos confundiram moral e costumes, mas ultimamente já distinguiram
na confusão dos costumes, uma regra geral que é a aspiração comum do bem. Eles já estão chegando, né? Uma aspiração comum do bem. Então, não é tanto quanto estavam lá as pesquisas sociológicas, né? Bergson, em Le Source de la Morale et la Religion, estabelece 2 tipos de moral. A fechada, que decorre da coação, e a aberta, que é individual e não se sujeita às convenções. Então, essa daqui, aquela ligada às culturas e aos interesses, né? A moral relativa é a convencional, enquanto a moral absoluta é a ditada pela aspiração universal do bem, pela lei de Deus gravada nas consciências. Então, aí que a gente vê essa moral que está dentro da observância da lei de Deus. Kardec faz um comentário. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. E assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Está faltando um acento aqui. É assim. Né? Então, aquele, né, que sabe, ele é mais culpável aos olhos de Deus, ele será muito mais cobrado. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível. Olha a palavra que Kardec colocou na pergunta. Ele não colocou um arrastamento irresistível. Ele colocou quase irresistível. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, pode-se encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, o vício arrasta. As circunstâncias arrastam, mas não são arrastamentos irresistíveis. Com a força de vontade, o espírito pode resistir e sair vitorioso da situação. Essa pergunta aqui também é ótima e eu fiz questão de colocar, embora a hora esteja bem no limite, mas olha só. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Eles respondem, não. Simples, assim, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, aqui, esse bem, que ele esteja na nossa vontade de fazer, no desejo de fazer o bem, porque isso também não vai adiantar. Mas como eles colocaram aqui no limite das próprias forças, isso aí já está, né, incluindo esse desejo do bem, porque você vai usar o limite das suas forças, senão não vai valer a pena, né? Aí nós temos esse comentário de Kardec, que está na Lei do Progresso. Está numa questão lá, 700 e pouco, lá na Lei do Progresso, que é aquela questão, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Às vezes, é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Isso responde, muitas vezes, à situação que o planeta está passando, que muitas pessoas passam, que a gente fica, meu Deus, aonde você está? O que você não faz? Por que você está deixando acontecer isso? Olha a nossa terra, como é que está? A terra não vai desaparecer pela iniquidade do homem.
Tanto que tivemos uma prova disso, que quando começou aquele lockdown, que as pessoas ficavam presas dentro de casa e não foram contaminar o mundo, os lagos se refizeram, peixinhos apareceram, os animais voltaram. Então, por quê? Porque não estava lá a mão do homem fazendo bobagem. Então, não precisa de muito tempo, não. Então, a iniquidade humana não destrói o planeta, não. Ele vai chegar perto, ele vai destruir o que ele precisa. Mas isso é rapidamente refeito. Então, Deus, muitas vezes, deixa acontecer. É igual aquele pai que está vendo que o filho está subindo na cadeira, está falando, e o bichinho está lá empoleirando. Aí ele fica ali do lado e deixa ele levar um susto e segura ele, entendeu? Aí ele não sobe mais. Então Deus, às vezes, faz isso com a gente. Assim, ó, deixando que o mal chegue a um patamar tão horroroso, tão alto, que aqueles que defendem essas coisas vão ter necessidade do bem e das reformas. Então, mesma questão do banquinho, não é? Então, Deus segura, mas deixa a gente quebrar a cara, né? Porque a gente precisa, porque não está aprendendo. Entretanto, né, com essa afirmativa aqui, às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Entretanto, Deus não nos desampara, gente. Por que a gente não acredita nisso, né? A gente lê, estuda, mas a gente... Será que é assim? Não é assim, gente. Deus é Pai misericordioso. Ele nos criou para a felicidade plena. E vamos chegar lá. Então, olha aqui, isso aí está na Gênesis, tá? Isso aqui está na Gênesis. Entretanto, apesar do mal chegar lá, tá? Entretanto, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sendo por efeito do seu livre-arbítrio. Preste atenção nisso, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Não é ele que vai resolver o nosso problema, são as nossas escolhas, que a gente escolheu tão deselegantemente que chega um ponto que a gente tem que escolher melhor. E tem que fazer, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar sofrendo. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade, olha aqui, e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente, para ser mais feliz do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Quanto sofrimento nós já passamos em outras encarnações, né, com problemas físicos, materiais, a gente sofreu e teve que batalhar, desenvolver inteligência, criar situações melhores para sanar o sofrimento. E está até hoje a ciência aí descobrindo, os cientistas trabalhando, tudo para melhorar a nossa condição na Terra fisicamente. Então, esse esforço a gente tem que fazer moralmente. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem. Então, ele não foi criado por Deus, ele não foi criado, ele é criado por cada um de nós quando a gente não cria o bem. Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é negativo do outro, quer dizer, aonde um está, o outro não está. Simples assim. Aonde um está, o outro não está. Né? Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Quer dizer, não existe.
guerra entre o bem e o mal, isso não existe, gente. Guerra entre o bem e o mal, isso não existe. O bem não guerreia. E aonde tem bem, não tem mal, não tem inimigo para guerrear. Então você fala, no mundo é uma guerra entre o bem e o mal, isso é bobagem. Não existe isso. Um é negativo do outro. Se tem o bem, não tem o mal, como é que vai guerrear com quem? Um é negativo do outro. Então o bem é sempre bem, né? Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Gênesis capítulo 3. Dá uma estudadinha lá. Gente, olha, é maravilhoso esse assunto no livro dos Espíritos, que é o Espiritismo, da Gênesis, como todos os outros. Não deixemos de estudar doutrina espírita, porque ela é que nos esclarece, que nos ajuda a viver e clareia os horizontes do nosso pensamento. Muita paz para todos.